E você falou, meu amigo, é uma mania de subir volume. Pra que subir volume? E aí, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aí à nossa segunda live no YouTube. O meu nome é Ivens Giacomassi. Para a gente começar, queria saber se hoje vocês estão conseguindo me ouvir. Na última semana a gente teve um problema aí no áudio, não conseguiu completar a nossa live. Dá um retorno aí para mim aí no chat se vocês estão me escutando, estão ouvindo bem. Aí, show de bola. Hoje vai, hein? Então a gente vai conseguir aí, o som tá bom. Enquanto a gente vai aqui já iniciando, o pessoal tá entrando, aumentando o número de pessoas aí. Já vai comentando aí no chat, galera, de onde vocês são, o que vocês fazem, se vocês são fisioterapeutas, médicos, enfermeiros, outras profissões aí da equipe Multi, para a gente ver um pouquinho de vocês também. Hoje a gente vai ter aí uma aula de ventilação mecânica na Covid-19, que vai ser apresentada aí pelo meu amigo Ângelo Roncalli, que dá cursos de ventilação mecânica aí pelo Brasil todo e esse mundo afora. O Ângelo vai estar com a gente aí direto de Maceió, lá na terra dele. Espero que vocês aproveitem bastante aí a aula com o Ângelo e que a gente possa aí desenvolver mais, entender melhor o processo da ventilação mecânica para a gente oferecer o melhor cuidado para os nossos pacientes. Tem bastante gente de São Paulo aí no chat, né? Apareceu o pessoal de Teresina, o pessoal de Maceió também, a Bianca, o Paulo também lá de Maceió, a galera de Marília, Vitória da Conquista, Cris, Foz do Iguaçu, Thaísa, Cachoeira de Itapemirim, a Letícia, beijo, Letícia. Falar nisso, meu amigo Anderson, lá de Santa Catarina, vocês estão aí hoje, galera do Anderson, tá aí lá de Santa Catarina, um abraço para os alunos dele, né? Pessoal também da Unital de Taubaté, a galera pediu para eu mandar um abraço aí, então, um abraço para a galera da Unital de Taubaté. Aí, ó, o pessoal de Natal, Campo Grande, BH, Belém, show de bola, pessoal. Vou chamar o Ângelo aqui para entrar na conversa, tá? Para a gente poder ir iniciando. E aí, meu amigo Ângelo, boa noite. E aí, Evans, boa noite. Obrigado pelo convite. Tudo bem? Eu que agradeço aí você ter aceitado participar. Semana passada a gente teve um probleminha técnico aí, falhou na missão, mas hoje vai dar tudo certo. Vamos lá. Vou pedir então pro Ângelo iniciar a aula. Ângelo, você pode ficar à vontade aí para se apresentar para o pessoal e iniciando sua aula, tá bom? Tranquilo. Boa noite a todos. A gente vai fazer uma breve, muito breve viagem aqui sobre os mecanismos fisiopatológicos prováveis da Covid-19. Eu digo prováveis porque tudo ainda é muito incerto. A maioria dos dados que nós temos são cartas ao editor, de letters. Então, são, em sua grande maioria, evidências anedóticas, mas que valem a pena ser discutidas no contexto do que a gente vive hoje e a partir de tudo que a gente tem observado das experiências internacionais e brasileiras. É importante que a gente conheça os prováveis mecanismos fisiopatológicos para entender como vai ser nossa abordagem. Depois a gente vai fazer uma passagem rápida sobre o protocolo de ventilação mecânica proposta pelo nosso grupo IVEN. E no final a gente abre para as perguntas, que eu acho que é o mais importante. Tá? Ivens, tá tranquila aí a tela? O pessoal está vendo?
Tá, eu estou vendo sua tela. Você só ainda não colocou no modo apresentação, né? Isso. Apareceu? Agora foi para o modo apresentação. Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que a gente se pergunta é que nós sabemos que na SARA, vamos chamar assim de SARA convencional, nós temos uma cascata de coagulação também. Só que a cascata de coagulação, ela acontece concomitantemente com a cascata inflamatória. A grande dúvida que nós temos na COVID-19 é que parece que a cascata de coagulação antecede a cascata inflamatória. Nós temos alguns dados apontando nesse sentido. Então, observem esse estudo publicado no Lancet Journal. Aqui em cima, nós temos sobreviventes, embaixo não sobreviventes. E aqui nós temos os sintomas em relação aos dias. Então, perceba que, olha, tanto nos sobreviventes quanto nos não sobreviventes, o agravamento e o início da dispneia, essa barra azul mais escura aqui, ela acontece em torno do 7º dia. Isso é o mais comum de acontecer. Quando a gente traz para esse gráfico aqui do lado, esse gráfico é um gráfico de dedímero. Dedímero é um marcador de coagulação, mas também é um marcador que aumenta, que funciona como marcador inflamatório, na realidade. Mas muito mais marcador de coagulação sanguínea. Então, observe que linha azul, sobreviventes, linha vermelha, não sobreviventes. Observem que, a partir do 4º dia, já começa a haver uma diferença significativa entre sobreviventes e não sobreviventes em relação ao dedímero. Ou seja, essa cascata de coagulação parece preceder o agravamento dos sintomas respiratórios. E aí, junto aqui com o 7º dia, essa diferença se torna mais patente. Isso fala bem do primeiro estágio, que é justamente um estágio de uma lesão endotelial profunda, com uma cascata de coagulação, que pode, inclusive, ser o principal fator determinante, inicialmente, da alteração da troca gasosa pulmonar. E aí a gente percebe que a tendência é um aumento progressivo do dedímero em não sobreviventes. Esse estudo, por exemplo, ele propôs um ponto de corte de 1,5 entre sobreviventes e não sobreviventes. Tem outro estudo que propôs 2, né, ou seja, 2 de dedímero delimitaria sobrevivente e não sobrevivente, mas, de novo, o N ainda é muito pequeno desses estudos para que a gente possa chegar a alguma conclusão definitiva. E esse outro estudo, publicado na Intensive Care, ela fala justamente disso. Nós falamos muito da tempestade de citocinas. Como eu falei anteriormente, na SARA convencional, esses eventos da cascata de coagulação, cascata de citocinas, elas acontecem mais ou menos ao mesmo tempo. Mas veja aqui, na COVID-19, resultado de 2 estudos chineses, eles notaram que a média de interleucina 6, que é um marcador inflamatório, foi de 25, quando o valor normal é em torno de 7. Outro estudo, também um pequeno estudo, mostrou que os valores variaram de níveis de interleucina 6 normais até 125. Se você pega realmente na síndrome do desconforto, o que a gente pode, apesar do Gatineau não ter falado aí de fenótipo H, fenótipo L, o que a gente tem realmente de fenótipos da síndrome do desconforto são 2. O fenótipo hipo e o fenótipo hiperinflamatório. E aí a gente percebe, olha, que mesmo no fenótipo hipoinflamatório, os níveis de interleucina são bem maiores do que os encontrados inicialmente na COVID-19, em torno de 282. Quando você parte para o fenótipo hiperinflamatório da SARA, ele vai para valores de 1.600. Ou seja, parece que a tormenta, a tempestade de citocinas na COVID, ela é um evento posterior. Ela não é um evento inicial. O que parece mesmo determinar essa alteração inicial são alterações de coagulação associadas a uma pneumonia viral. Basicamente isso. Mas, como eu falei, tudo ainda é muito hipotético. Esse é um estudo interessante, ainda não publicado, com dados de um grupo norte-americano chamado Fluida. E a gente percebe aqui, olha, no eixo
do Y, o volume sanguíneo. No eixo do X, a área de secção transversa dos vasos. Mais à sua esquerda, vasos menos calibrosos, mais à sua direita, vasos mais calibrosos. Em verde, a linha verde corresponde a doentes com Covid-19, a linha azul, indivíduos saudáveis. O que a gente vê inicialmente? Uma redução do fluxo sanguíneo nos pacientes da Covid-19 em relação a indivíduos saudáveis para vasos com área de secção transversa menor do que 5. Isso pode inferir, como eles colocaram aqui, uma vasoconstricção intensa, mas também pode estar relacionado à presença de microtrombos na circulação pulmonar, ocluindo os pequenos vasos e diminuindo o fluxo sanguíneo nesses vasos. Então, há as duas hipóteses. Mas o que chama mais atenção é que, a partir de um diâmetro de 5, há uma vasodilatação nos pacientes da Covid-19 que é superior a indivíduos normais. E isso pode ser considerado como uma alteração do reflexo de vasoconstricção hipóxica. Ou seja, nós temos fisiologicamente, em situação de hipóxia, os vasos alveolares sofrendo um processo de vasoconstricção para direcionar o sangue apenas para áreas ventiladas e melhorar a troca gasosa. Quando esse processo de vasoconstricção hipóxica é perdido ou bastante reduzido, você vai ter sangue passando por áreas não ventiladas, isso aumenta o shunt e piora a troca gasosa. Então, outra hipótese também para essa hipoxemia, que a gente tem chamado de silent hypoxemia, ou hipoxemia silenciosa, ou hipoxemia feliz, como alguns chamam, que é aquele paciente que está profundamente hipoxêmico, mas não tem dispneia, porque não tem inicialmente uma carga elástica pulmonar a ser vencida. Esses doentes inicialmente tendem a ter uma complacência pulmonar normal ou muito próxima do normal. Como eles não têm carga elástica, eles não têm, a priori, de início, um desconforto respiratório mais evidente. Nesse mesmo grupo Fluida, ele publica esse outro slide, onde dá para ver algumas coisas bem interessantes também. Perceba que quanto mais vermelhinho tiver isso aqui, mais vasos de pequeno calibre disponíveis para troca tem. Então, vermelho corresponde a vasos com calibre menor do que 5 milímetros quadrados. Observe que no indivíduo saudável eu tenho um pulmão bem perfundido, com vasos pequenos perfundidos, enfim. Isso é totalmente diferente do que acontece aqui na Covid-19. Veja que eu quase não vejo as áreas em vermelho, porque os vasos de pequeno calibre ou estão em vasoconstricção ou estão ocluídos por microtrombos. E isso provoca alteração significativa de troca gasosa e um desequilíbrio da relação VQ, que talvez seja, como a gente já falou anteriormente, o principal mecanismo produtor da hipoxemia. E isso é diferente de uma síndrome de desconforto, se vocês observarem aqui embaixo. Percebam que na síndrome de desconforto eu tenho muito colapso, dando origem ao que se chama baby lung. A área de pulmão funcional se torna menor do que um pulmão normal. E isso não acontece inicialmente na Covid-19. Veja que o pulmão é um pulmão aparentemente normal. Outro problema é que, em alguns casos, essa formação de microtrombos pode levar a um aumento da pressão arterial pulmonar, sobrecarregando, aumentando o pós-carga do ventrículo direito. Alguns casos de pacientes fazendo colo pulmonar agudo, falência do ventrículo direito, por causa de aumento de pressão pulmonar, né? Nesses casos feitos em New Orleans, por exemplo, uma série de autópsias, e aí a gente tem que citar que por que são tão poucos casos de autópsia? Porque a autópsia é um procedimento de risco para o profissional, né? Nem todos os profissionais estão querendo ser submetidos ao processo de autópsia pelo risco de contaminação. Então, nós temos ainda pouca literatura sobre autópsias, mas percebam que em 3 casos o coração foi examinado, os tamanhos do coração variaram de 430 até 550 gramas, quando o normal aí varia, né, em média 365 gramas, mas os achados grosseiros mais significantes foram a cardiomegalia e a dilatação ventricular direita, é justamente isso, né, provavelmente por aumento de pós-carga do ventrículo direito. Em um dos casos, os autores relatam uma massiva dilatação, com o aumento do ventrículo, a cavidade ventricular direita, medindo em torno de 3,6 centímetros de diâmetro, se tornando maior do que a cavidade ventricular esquerda, de 3,4 centímetros de diâmetro. Então, a gente pode ver que o coração também é bastante agredido, não só o ventrículo direito, mas há relatos também de miocardite provocada pelo vírus, levando à falência ventricular. Então, é um complexo
de eventos que se sobrepõem e determinam a gravidade da doença. A gravidade, a gente tem focado muito no quadro pulmonar, de troca gasosa, enfim, mas quadros hemodinâmicos e vasculares muito importantes, determinando desfecho nesses pacientes. Por fim, Gattinoni publica aí, em março, o que ele chamou de fenótipos da COVID. Isso deu muita confusão, porque não é fácil fazer uma fenotipagem clínica, né, baseada apenas em relatos de casos e de poucos casos, enfim. E o que Gattinoni diz? Olha, é o seguinte, a COVID tem 2 fenótipos, um fenótipo L e um fenótipo H, L de low, ou baixo, e H de high, ou alto. E as pessoas entenderam fenótipos da síndrome de desconforto e não são fenótipos da COVID, não tem nada a ver com síndrome de desconforto, tá? O que tem nesse fenótipo L? Bom, baixa elastância pulmonar, ou seja, uma complacência pulmonar normal ou muito próxima do normal, baixa relação VQ, baixa alteração de relação VQ, baixo peso pulmonar, ou seja, um pulmão que não tem edema, então ele não é um pulmão pesado inicialmente, e consequentemente uma baixa recrutabilidade, né? Um pulmão normal, complacência normal, a recrutabilidade é muito baixa. Do outro lado, ele chama de fenótipo H, alta elastância pulmonar, alto shunt direita e esquerda pulmonar, alto peso pulmonar, aí sim o pulmão é demasiado e, consequentemente, por conta das lesões menos focais, mais homogêneas, né? Eu tenho uma recrutabilidade maior. Interessantemente, ele coloca aqui etapas que deveriam ser aplicadas na transição entre esses ditos fenótipos. Então, o que ele coloca aqui inicialmente é um suporte não invasivo, com cânula nasal de alto fluxo, com CPAP com ventilação em 2 níveis. Se houver falência, evolução para intubação precoce, inicialmente com PIP mais baixa, sedação e bloqueio neuromuscular. E aí a gente faz algumas considerações em relação a isso. O que nós temos visto na literatura, e não só agora em relação à COVID, mas de outras pandemias virais passadas, como, por exemplo, a MERS de 2012, síndrome respiratória do Oriente Médio, ou a SARS-CoV-1, lá de 2003, é que os resultados da ventilação não invasiva são pífios. A MERS, provocada por um tipo de coronavírus, teve uma taxa de falência muito alta, 92,4%. Então, é muito discutível se a gente pode ou não aplicar a VNI nesses pacientes. Acho que a MIB e a Sobrafi já delimitaram muito bem isso. E esse é um evento que pode ser tentado desde que você tenha condições adequadas de aplicar. Você tem uma máscara não ventilada, circuito de ramo duplo, ventilador com circuito de ramo duplo e módulo de VNI, de preferência 1/4 de pressão negativa e filtro EPA na saída expiratória. Essas são as condições, pré-requisitos para que se faça VNI adequadamente. Mesmo assim, esse trial deve ser curto. A nossa grande preocupação, além da contaminação dos profissionais de saúde, é que a VNI pode prolongar indevidamente uma intubação necessária. E isso leva, sim, à piora do prognóstico, principalmente quando o doente tem um drive respiratório muito elevado. Nós já vimos de trabalhos anteriores, o trabalho do Kio Mello, que mostrou que volumes correntes maiores do que 9 ml por quilograma estão associados à maior taxa de falência da VNI e a maior falência da VNI associada à maior mortalidade. Não é um risco. Quando se prolonga demais, se você tiver as condições adequadas para aplicar VNI, limite a um trial de 30 minutos a 1 hora no máximo. Se o seu doente não melhora nesse intervalo, ele pede intubação endotraqueal. Prolongar demais isso, e essa é outra preocupação, o VNI não é para prolongar a intubação, ela não deve ser usada para evitar a pessoa que não quer se expor à intubação e quer fazer uma VNI, isso é totalmente incorreto, tá? Então, se houver todos os requisitos básicos, a VNI deve ser tentada, mas dentro de um trial curto.
Cânula nasal de alto fluxo, talvez tenha, isso a gente tem visto de estudos experimentais, principalmente estudos em manequins, uma menor dispersão de aerosol do que a VNI. No entanto, a gente tem que levar em conta algumas considerações dos estudos com manequins. Normalmente, os detectores de dispersão estão colocados... Normalmente, os manequins estão em posição 0 grau, diferente de um paciente que normalmente está em posição semi-recumbente. Então, o spray do manequim ele é para cima, contra a gravidade, ele não faz dispersão lateral, porque normalmente essa dispersão não é mensurada, só a dispersão para cima. Então, tem alguns fatores in vitro que são diferentes dos fatores in vivo. Mas, enfim, de qualquer forma, parece dispersar menos do que a VNI. É uma opção, mas também com as mesmas condições necessárias à VNI. Um trial curto, se não houver melhora, partir para a intubação. Locais que não dispõem disso é não retardar a intubação. Não retardar a intubação e, obviamente, esse paciente que é intubado, ele deve estar sedado full ou com bloqueio neuromuscular. Outro erro comum é permitir esse doente ventilar assincrônico com o ventilador, com esforços respiratórios vigorosos. Isso termina por lesar o paciente. Esse doente precisa de um repouso pulmonar inicialmente para que se consiga ajustar o ventilador, manter uma estratégia de ventilação protetora, principalmente ali nessas primeiras 48 horas, que são um período crítico, que se tenha um acompanhamento de mecânica respiratória adequada e que só se consiga tirar esse bloqueio ou essa sedação quando houver condições de oxigenação, condições de mecânica e principalmente quando houver um drive adequado para não permitir que o doente esteja fazendo o que a gente chama de PCILI, que é a lesão pulmonar auto-infligida. Que essa é a grande questão do Gattinone, ele coloca aqui no meio, ó, o que faz a transição desse fenótipo que ele chamou de L para o fenótipo H? Será que isso é consequência de um esforço inspiratório exacerbado? O que acontece na PCILI, né? Um esforço inspiratório exacerbado, às custas do aumento da pressão muscular, leva a uma diminuição da pressão pleural, com o aumento da pressão transvascular, que é a diferença entre a pressão capilar e a pressão pleural. Quando essa pressão transvascular aumenta muito, eu começo a ter extravasamento de líquido para o intestício, ou seja, eu começo a formar edema. Ao começar a formar edema, eu começo a perder complacência pulmonar, isso ativa receptores J pulmonares, esse líquido progride para o alvéolo, piora a oxigenação, e juntos, a alteração de complacência e a alteração de troca levam a um aumento maior ainda do drive respiratório, o doente aumenta mais o seu esforço, e isso vira um ciclo vicioso, que termina levando a um aumento do delta de pressão transpulmonar e a consequente lesão pulmonar induzida pela ventilação ou pelo próprio esforço do doente. E isso que Gattinone interroga. E a gente ainda não sabe. Bom, esse processo de transição é um processo natural da doença ou ele é precipitado por uma ventilação mal ajustada, um esforço respiratório exacerbado? São questões que a gente tem que levar em conta e entender por que alguns doentes não transitam para esse fenótipo H, por que alguns doentes são intubados e rapidamente são estubados ali em torno de 7 dias, sem que necessariamente tenham evoluído para uma síndrome de desconforto típica. Não. São questões que a gente precisa ainda entender melhor. Só que, como eu falei antes, houve muita discussão, para quem acompanha principalmente o Twitter, houve muita discussão no Twitter, né? Algumas discussões bem acirradas sobre a questão dos fenótipos. E aí o Gattinone publica um segundo artigo onde ele diz, olha, é SARA ou não é SARA? Então, ele dilui um pouquinho a questão dos fenótipos e passa a chamar isso de tipo 1, não SARA, e tipo 2, SARA. Ou seja, aquele doente que tem Covid-19 tem uma pneumonia, mas essa pneumonia ainda não é SARA. E o doente que evolui para SARA, enfim, são dois aspectos diferentes, como a gente mostrou há pouco. Isso aqui é o que a gente falou, né? Então, por que o doente inicialmente não tem dispneia? Porque ele não tem uma carga elástica a ser vencida. Ou seja, ele não tem aí um aumento de resistência de vias aéreas,
ele não tem alterações de caixa torácica ou de parênquima pulmonar importantes que levem ao aumento do trabalho respiratório ou insuficiência respiratória hipercápica. Essa insuficiência respiratória é predominantemente hipoxêmica, é uma alteração de troca gasosa, né? E aí o que acontece? Por que esse doente passa a ter dispneia posteriormente? Os estímulos considerados naturais. O primeiro grande estímulo é o aumento de CO2, que pode ser produzido posteriormente com a piora progressiva da troca gasosa ou até formação de coágulo morto. Se o doente aumenta CO2, evolui para acidose, e obviamente a resposta de quimiorreceptores inicial é um aumento de frequência respiratória. O próprio estresse do doente, né, a ansiedade, enfim, podem levar a um quadro de dispneia. E o doente começa a cursar aí com aumento de frequência respiratória, de volume corrente, começa a ter sinais de desconforto, com aumento de frequência cardíaca e do volume sistólico, enfim. Esse doente que inicialmente não tem desconforto, ele em algum momento começa a cursar com desconforto, e isso é um ponto de corte, né, para intubação. A gente tem falado isso. Esses doentes não devem ser intubados somente pela hipoxemia. Ponto de corte para intubação é o doente que começa a fazer desconforto respiratório. E esse é um algoritmo bem interessante, né, doente com Covid. Então, qual é a primeira apresentação? O doente satura mais que 90%, então ele é observado. Se ele satura menos do que 90%, a primeira opção é a cânula nasal, que oferta aí um máximo de 45% de FO2. A dispersão nos estudos é baixa, em torno de 40 centímetros a 5 litros por minuto de fluxo. A sugestão de aplicar uma máscara cirúrgica por cima da cânula para diminuir mais ainda essa dispersão. Então, essa é a primeira abordagem. Se não há normalização, se não há melhora dessa SpO2, uma outra alternativa é a wake prone, né, a posição prona acordada associada ao uso de oxigênio, para tentar redistribuir esse fluxo sanguíneo e melhorar a hipoxemia. A gente tem poucos estudos sobre isso. As evidências também são inconsistentes, mas na prática clínica tem funcionado em alguns pacientes, em outros não. Da mesma forma, são trials curtos, saiu um estudo recente, eu até botei lá no meu perfil, na minha página, né? Alguns doentes não suportaram a prone position por 1 hora, e esses doentes que não suportaram prone position por 1 hora, no geral, de 24 pacientes, 5 foram intubados. Desses 5, 4 foram pacientes que não suportaram por 1 hora. Então, 1 hora parece ser um ponto de corte bem interessante. O outro critério era que esses pacientes também tinham o score SOFA maior na admissão, então eram doentes mais graves. O SOFA também pode ser usado nesse sentido. Tem outro estudo também publicado pelo o Ivens colocou lá no perfil dele, sobre a posição prona associada à VNI, né? Então, são alternativas que podem ser levadas em conta, desde que, isso é fundamental, desde que bem avaliado e bem indicado, tá? Eu tenho muito medo dos modismos, de a gente começar a fazer, alguém fala, o Brasil tem muito isso, né? Alguém falou que alguma coisa dê certo, todo mundo quer fazer e quer fazer de todas as formas e para todo mundo, e a coisa vira uma moda, e toda moda é muito perigosa. Isso é preciso que seja uma avaliação muito estreita da relação entre custo-benefícios de fazer nesses pacientes. Uma segunda opção é a máscara não reinalante, né, que pode ofertar aí um FO2 em torno de 90%. A dispersão é ainda menor do que o catéter nasal, a cânula nasal, em torno de 10 centímetros a 10 litros por minuto. A terceira opção seria a cânula nasal de alto fluxo, que oferta 100%, com dispersão aí em torno de 17 centímetros a 60 litros por minuto. A recomendação também é de aplicar a máscara cirúrgica por sobre a cânula nasal. Quando você usa high flow, você pode usar um marcador chamado índice ROX. O índice ROX pode te nortear sobre o uso do high flow. Esse índice é simplesmente o resultado da SpO2 dividido pela FO2 dividido pela frequência respiratória. Então, você faz primeiro a divisão do numerador, depois você divide o resultado pelo denominador, e aí, se você tem um valor maior do que 4,88, isso te diz que o paciente está bem adaptado com a cânula e que você pode continuar com a terapia. Se em 2 horas você tem um score menor do que 2,85, você tem provável insucesso da terapia, e aí
a indicação direta de intubação. Uma outra opção seria, uma opção intermediária, seria a ventilação não invasiva com o capacete ou helmet, que nós não temos no Brasil. Esse tipo de interface não foi liberada pela Anvisa alguns anos atrás. Existem alguns protótipos, inclusive feito por um colega de São Paulo, o Tiago, né? Tiago está envolvido num protótipo aí, e também pelo Dr. Marcelo Alcântara, lá de Fortaleza, enfim, alguns protótipos que estão vindo. Seria uma alternativa usar o helmet também. Mas em muitos serviços, as únicas alternativas que vão estar disponíveis são essas duas primeiras, né? Alguns sequer têm a máscara de reinalação facial, tem apenas a cânula nasal de baixo fluxo. É importante, né? A presença apenas de hipoxemia dentro de certos limites não deve desencadear a intubação. Aquilo que a gente falou há pouco, né? Só hipoxemia não é indicação de intubação. Agora, quando surgem sinais de fadiga e dispneia, ou seja, eu tenho sinais de aumento do trabalho respiratório, aí não adianta estar forçando essa condição, não adianta estar prolongando essa intubação, porque fatalmente você vai expoliar o doente, uma chance muito grande de levar o doente a um desfecho mais grave. Aqui são exemplos, né? Tanto da cânula nasal com a máscara cirúrgica colocada por cima. Aqui o high flow, né? A cânula nasal de alto fluxo também com a máscara cirúrgica sobreposta. Nós não indicamos colocar a máscara cirúrgica sobreposta à máscara não reinalante, porque você tem a possibilidade de evitar que as válvulas abram para permitir a expiração, e isso pode fazer um acúmulo maior de CO2 no interior da máscara, fazer com que o doente reinale CO2 e diminuir também a quantidade de FO2 por permitir uma mistura maior. Nós não aconselhamos colocar máscaras cirúrgicas por sobre máscara não reinalante. Não estão indicados nesses pacientes a máscara simples, pelo risco de dispersão. Mesma coisa a máscara de Venturi, por ser um dispositivo de alto fluxo, né? As pessoas às vezes confundem. Se você pega, por exemplo, uma válvula verde de 35%, você vai dar em torno de 8 de fluxo na rede, mas não é só 8 que entra para o doente, porque há o fluxo de arrasto, que é o que o doente arrasta do meio para fazer mistura. Então, normalmente, esses dispositivos dão um fluxo bem maior, em torno de 20, 30 litros por minuto aí, e, obviamente, fluxos mais altos produzem maior dispersão de aerosóis. Por isso que não há indicação de usá-los. A tenda facial e o colar traqueal também para traqueostomia não estão recomendados. Veja, e aí as pessoas, às vezes, confundem não recomendados com contraindicados, né? Então, eles não estão recomendados. Mas, em algumas situações, dependendo da avaliação clínica e da equipe, enfim, se não tem outro dispositivo, às vezes é necessário usar, tomando todos os cuidados de proteção individual, N95, face shield, enfim. Bom, e uma vez que esse doente vai para a ventilação mecânica, o que a gente pode esperar? Esse é o algoritmo que nós propomos, o event. Nós temos aqui, olha, nessa escala da direita de vocês, a relação PaO2, FO2, na escala da esquerda, a relação SO2, SPO2, FO2. Usamos um algoritmo com valores um pouco diferentes de outros algoritmos, 88% a 97%, 88% baseado aí no ARMA Trial de 2000. E veja que a primeira recomendação aqui, com uma relação PO2-FO2 entre 300 e 250, é o uso do CPAP, 8 a 10 centímetros d'água. Por que CPAP não bilível, né, 2 níveis pressóricos? Porque a insuficiência respiratória é hipoxêmica e a indicação maior é de usar um nível pressórico mais do que 2 níveis pressóricos. A interface deve ser adequada, né? Então, nós recomendamos o capacete, né? É um algoritmo internacional, enfim, e por isso nós fizemos essa recomendação. Fazer o acompanhamento. E o que acontece aqui? Bom, o ponto de corte de ventilação mecânica seria em uma relação PO2-FO2 de 200, um doente com relação PO2-FO2 de 200, cursando com dispneia, ele tem indicação de ventilação mecânica. Quais são os parâmetros básicos a serem instituídos? Volume corrente de 6 ml por quilograma de peso, e nós temos discutido bastante isso, né? O Gattinone
discute o seguinte, que no fenótipo L, como a complacência normal, nós poderíamos chegar até 9 ml por quilo, e a boa parte da comunidade científica acha isso totalmente absurdo, descabido, porque nós temos um doente em franco risco de evoluir para síndrome de desconforto, e o que deve ser instituído é uma estratégia protetora normal, independente do que ele chama de fenótipo. Então, a estratégia protetora, esqueçam fenótipos nesse sentido. O volume corrente vai ser protetor, 6 ml por quilo. Eu não entendo, e isso é bem interessante, nós falamos muito nisso, mas na prática os doentes são ventilados com 7, 8 ml por quilo, é muito comum ver, eu não consigo entender qual é a sanha das pessoas em aumentarem o volume corrente. Basicamente, algumas pessoas relatam que há aumento de oxigenação com aumento do volume corrente, realmente há um aumento de oxigenação, porque você faz um recrutamento volumétrico, é óbvio. Se eu colocar 15 ml por quilo, a minha oxigenação vai melhorar, mas o pulmão vai inflamar e você vai perder o doente, basicamente isso. Eu até coloquei isso ontem na página. Não ventilem a gasometria, ventilem o doente. As pessoas, infelizmente, perseguem uma gasometria ótima. Eu recebi alguns inbox de pessoas extremamente felizes quando fizeram um recrutamento máximo e tiveram um aumento da relação PO2-FiO2. Quando você observa, você vê que o CO2 antes, que era de 41, 42, pulou para 57. Todo aumento de oxigenação que cursa com aumento de CO2, você provavelmente sobredistendeu o pulmão e você ventilou espaço morto, e isso é potencialmente lesivo para o pulmão. Então, assim, as pessoas estão focadas apenas na oxigenação. E isso, enquanto as pessoas fizerem isso, elas não estão ventilando. Tá? A maioria dos nossos doentes de SARA não morrem de hipoxemia. Eles morrem de sepse e falência de múltiplos órgãos, muitas vezes desencadeados por um aumento da resposta inflamatória sistêmica, que pode ser sido potencializada por uma ventilação potencialmente lesiva. Então, o volume é 6 ml por quilo. A PIP inicialmente não é necessariamente uma PIP alta. Essa PIP de 10 ela ajuda a redistribuir fluxo sanguíneo, é uma PIP adequada no início, mantendo uma driving pressure menor do que 15, uma pressão de platô maior do que 30 e o uso de sedação e bloqueio neuromuscular. Eu preciso usar bloqueio neuromuscular em todos os pacientes? Bom, se o seu paciente fica totalmente passivo com sedação, obviamente, você não tem necessidade de usar o bloqueador neuromuscular. Se o seu doente, com a sedação, não consegue ficar passivo e continua assincrônico, fazendo esforços respiratórios vigorosos, você precisa do bloqueador neuromuscular. É uma avaliação clínica, tá? Então, esse é o parâmetro inicial. Às vezes acontecem os dedos nervosos, todo mundo que chega no plantão quer alterar alguma coisa no ventilador. Esse doente, se ele mantém uma relação maior do que 150 com os parâmetros básicos, você não tem absolutamente nada para alterar no momento. Mantenha a ventilação adequada, tá? Então, não precisa a cada plantão estar titulando PIP ou estar fazendo nada, se o seu doente mantém uma boa relação acima de 150 com os parâmetros que você ajustou no início. Também não corram atrás de um CO2 normal, sabe-se que a frequência respiratória está diretamente, o aumento da frequência respiratória está diretamente relacionado ao aumento da potência mecânica aplicada aos pulmões, e eu vejo pessoas querendo normalizar uma gasometria. A gente basicamente ventila o pH, não a PaCO2, né? Um doente que cursa aí com um pH maior do que 7,2, 7,25, a gente não tem muita preocupação com a PaCO2, a não ser que essa PaCO2 vá a níveis muito elevados, ou que esse doente tenha sinais de falência do ventrículo direito, porque CO2 elevado aumenta a vasoconstricção pulmonar e, obviamente, sobrecarrega o VD. Tá? Mas são condições que deveriam ser acompanhadas beira-leito com um ecocardiograma. Vejam aqui, olha, que se essa relação cai antes de pronar, a gente tem, qual é o meu parâmetro de prona? É uma relação de 150. Mas a gente coloca aqui no algoritmo que antes de pronar, você titula a PIP. Então, olha, eu tenho um doente que está com a relação de 140 com os parâmetros iniciais que eu coloquei. Nessas condições, eu iria direto para a posição prona. Antes de fazer isso, na tentativa de evitar pronar, porque a gente sabe dos riscos associados à prona, né? Risco de desconexão, enfim, estresse da equipe,
Então, numa tentativa de não fazer a prona, a gente pode inicialmente titular a PIP para ver se a gente consegue manter a relação acima de 150. Se após a titulação da PIP esse doente continua com relação PF abaixo de 150, não tem jeito, ele vai para a prona. Outra condição que nós colocamos aqui em amarelo é a manobra de recrutamento. Esse é outro problema que a gente vê muito, principalmente no Brasil. As pessoas ainda estão muito bitoladas em fazer aquele velho link direto entre SARA recruta, SARA recruta, SARA recruta. Os pacientes, inicialmente, não devem ser recrutados, eles têm uma complacência muito próxima do normal. Lembrem-se que o recrutamento é uma sobredistensão intestinal, e se houver necessidade de fazer um recrutamento, como, por exemplo, para uma manobra de homogeneização prévia à titulação de PIP, nós recomendamos um recrutamento submáximo, não um recrutamento máximo. Tá? Não deve ser rotina. Uma condição de usar uma manobra de recrutamento é quando você já tem um paciente aí com vários ciclos de prona. Olha, eu já pronei meu doente, já estou no terceiro, vou para o quarto. Então, eu usei o terceiro ciclo de prona, voltei para supino, a relação PF do doente afundou abaixo de 150, eu vou ter que pronar pela quarta vez. Então, nesse intervalo, eu posso tentar uma manobra de recrutamento para ver se eu consigo sustentar a relação PF acima de 150 para não ter que pronar de novo. Mas é uma condição bem estrita, bem específica, e o importante é a gente entender que a manobra de recrutamento não deve ser rotina, ela não deve ser usada como rotina para esses pacientes. Bom, e esse doente que diminuiu complacência, ele evolui com uma SARA convencional. E aí, obviamente, a gente vai ter que ajustar esse volume ao tamanho do pulmão funcional. A gente pode reduzir esse volume até 4 ml por quilograma, de acordo com pressão de platô e driving pressure, e a gente pode usar PIPs mais altas, né? Desde que isso seja titulado. Eu tenho que me basear em alguma coisa. E, aparentemente, a PIP Table OrdNet não é um bom método para titular nessa fase aqui. Nessa fase, pode ser um método adequado. Usar a tabela de PIP alto do OrdNet pode ser um método interessante para ajustar a PIP aqui nesse momento. Nesse momento, não, porque o doente cursa com hipoxemia profunda. Entendam que na SARA, a hipoxemia é puxante e, obviamente, existe uma relação direta. Se você aumenta a PIP e você abre alvéolos que estavam previamente colapsados, você diminui o shunt, você melhora a oxigenação. Os doentes da COVID têm inicialmente hipoxemia por um distúrbio de relação VQ de essencialmente vascular. Então, não necessariamente o aumento da PIP vai melhorar a saturação de oxigênio e pode sobredistender o pulmão e levar a um maior risco de vida. Então, parece que aqui a PIP Table OrdNet não se aplica adequadamente. Outro ponto é considerar como resgate o óxido nítrico, mas somente numa condição de resgate, o doente já tem aí uma relação PF abaixo de 100 e você não tem mais o que fazer com esse doente. Essa é a forma de titulação que nós recomendamos no OrdNet, no Event. Então, inicialmente, uma pequena manobra de recrutamento submáxima, mantendo sempre o delta de pressão de 15 centímetros d'água, ou seja, se eu já estiver ventilando com PIP de 10, eu elevo a PIP para 15, mantendo o delta de 15, vou passar 1 minuto, depois eu elevo a PIP para 20, também com delta de 15, vou passar 1 minuto, isso em modo PCV, depois eu mudo para VCV, ajusto 6 ml por quilo de peso ideal, baixo a PIP para 18, e vou, a cada 30 segundos, avaliando a driving pressure. Então, eu mantenho a PIP 18, 30 segundos, faço lá uma pausa inspiratória, avalio platô menos PIP, driving pressure, e vou fazendo isso de forma decremental. O que eu estou buscando aqui? A menor PIP com menor driving pressure. Uma vez que eu detecto qual é essa PIP, eu novamente faço uma manobra de recrutamento, porque eu fui derrecrutando progressivamente esse pulmão. Faço uma nova manobra de recrutamento, um tempo menor de 30 segundos, também em PCV, e após isso eu vou retornar a
meus parâmetros ventilatórios, 6 ml, senão a minha PIP titular daqui é inadequada, não é a mesma PIP adequada que eu encontrei aqui, que eu vou usar para ventilar os doentes, tá? Isso é importante a gente saber. Então, manter 6 ml por quilograma de volume corrente. E é isso que a gente vê, olha. É um volume constante, a variação da driving pressure reflete a variação na complacência pulmonar. Então, perceba aqui, num trial incremental, o trabalho do Gattinoni, inicialmente aqui você tem, olha, um indivíduo em ZIP, 0 de PIP, com um delta de 20 centímetros d'água. Ou seja, eu tenho uma driving pressure aqui de 20 centímetros d'água. A partir do momento que eu elevei essa PIP para 5 centímetros d'água, veja que o meu platô não mudou. Né? Ou seja, por que o meu platô não mudou? Ele deveria subir proporcionalmente ao aumento de PIP. Mas como eu provavelmente recrutei alvéolos colapsados com aumento de PIP de 5, eu ganhei complacência. E aí minha driving pressure diminuiu. Essa relação é inversa. Se a driving pressure diminui, é que a complacência aumentou e vice-versa. Então, nesse caso, eu tive um recrutamento. Eu ganhei áreas alveolares que estavam previamente colapsadas. Quando eu aumentei a PIP para 10, veja que, olha, o meu platô aumentou. Eu mantive a mesma driving pressure. Então, eu não tive nenhum ganho de complacência ao variar a PIP de 5 para 10. Isso acontece também quando eu aumento para 15 de PIP. Eu mantenho a mesma driving pressure. Ou seja, veja que nas 3 condições, eu mantive a mesma driving pressure. Então, obviamente, para gerar um menor power, eu vou usar a menor PIP, que me permita ter a melhor complacência. Já quando eu elevo essa PIP para 20 centímetros d'água, eu sobredistendi o pulmão. A minha driving pressure aumentou para 25. Ou seja, se a driving pressure aumentou, eu perdi complacência. Por que eu perdi complacência? Porque eu sobredistendi o pulmão. Eu usei uma PIP excessiva, levei sobredistensão pulmonar. Então, essa resposta tem que ser avaliada. É lembrar sempre, para um volume corrente constante, a variação de driving pressure é inversamente proporcional à variação de complacência pulmonar. E é isso que a gente vê nesse slide aqui, do Dean Hess. Então, imagina um doente ventilado inicialmente com 6 ml por quilo, uma PIP de 10 e um platô de 25 aqui. Então, ele tem uma driving pressure de 15. E aí, o indivíduo, o operador profissional, resolveu aumentar a PIP para 15 centímetros d'água. Veja que nesse primeiro doente, ao aumentar a PIP, como esse doente era potencialmente não recrutável, ao aumentar a PIP para 15, eu não abri alvéolos que estavam colapsados e sobredistendi o que estava aberto. Com isso, meu platô elevou e a minha driving pressure, que era de 15, aumentou para 20. Tá? Então, nesse caso, eu tenho mais risco de lesão do que benefício com o aumento da PIP. Nesse outro caso, ao aumentar a PIP para 15, eu recrutei alvéolos. Com isso, eu aumentei a complacência. E, obviamente, a minha driving pressure diminuiu para 10. Nesse caso, eu tenho mais benefício do que risco com o aumento da PIP. Resumo disso tudo. A PIP deve ser individualizada e personalizada. Aumentos aleatórios de PIP baseados no nada, na concepção do indivíduo que ouviu falar que PIP alta é bom para doente com SARA, é totalmente errado. Você coloca o paciente em risco, sobredistende o pulmão, aumenta a pressão pulmonar, aumenta a pressão média de vias aéreas, aumenta a pós-carga do VD, enfim, você causa um estrago no paciente. Então, não dá para fazer PIP baseada no empirismo. A PIP, assim como a ventilação mecânica como um todo, ela deve ser individualizada. Eu tenho ouvido aí, né, nesse boom da Covid, as pessoas querendo um livro de aprenda ventilação mecânica em 10 lições. Isso é impossível. Faz 20 anos que eu lido com ventilação mecânica, eu acho que eu não sei um terço do que eu deveria saber de ventilação mecânica. E as pessoas querem aprender a ventilar em 10 lições. Tá? É muito difícil isso e, obviamente, expõe doentes a risco. É o maior risco de morte. Então, é preciso expertise para gerenciar o ventilador. Como eu falei no início, não é só ter uma gasometria boa e você achar que o doente vai sair, porque os teus doentes vão morrer com uma boa gasometria. Bom, e quando é que eu vou evoluir essa PIP?
Se você tem aí uma relação... Esse é outro problema. As pessoas têm muita pressa em querer evoluir esse desmame. Pressa em tirar o doente do ventilador, pressa e termina metendo os pés pelas mãos, antecipando. Esses doentes vão passar, sim, eles vão evoluir para um desmame prolongado. A imensa maioria dos nossos doentes tem evoluído para desmame prolongado. Não tem que ter pressa com esse paciente. Então, quando eu tenho uma relação PF maior do que 200 aí por pelo menos 24 horas, é o momento de pensar em evoluir esse doente, né? O que normalmente a gente tem feito? A gente tem feito uma redução progressiva da PIP, até atingir uma PIP de 10 centímetros d'água, com um FO2 menor do que 60. Se nessas condições o doente mantém uma relação PF por 24 horas, é hora de permitir esse doente respirar espontaneamente em PSV. E aí, obviamente, você vai avaliar como esse doente vai evoluir em PSV. Estável clinicamente, melhora a hemodinâmica, melhora a radiológica, mantendo uma gasometria adequada. Esse doente tem um nível de consciência adequado, Glasgow maior do que 8, e principalmente a intensidade do esforço respiratório. O doente está bem adaptado ao ventilador, não está assincrônico e tem uma P01 menor do que 3,5. Então, um doente que está bem adaptado, tem todos os critérios, doente que está apto aí para um teste de respiração espontânea, né, para um desmame da AVM. Então, tem que se cumprir esses critérios. Esse é um algoritmo que a gente normalmente tem usado, né? Então, vamos lá. O doente que mantém relação PF maior do que 200 por 24 horas, a gente reduz a PIP 2 centímetros d'água e aguarda 8 horas. Tá? O que aconteceu? Olha, o doente manteve uma relação acima de 200 quando eu reduzi a PIP. Ótimo, então eu reduzo mais 2 centímetros d'água. E vou fazendo isso até que ela atinja 10 centímetros d'água. Se nesse meio termo você precisou aumentar mais do que 10% na FO2 para manter a relação maior do que 200, você tem indicação de retornar à PIP anterior. Então, imagine o seguinte, o doente tem uma relação de 210. Você baixou a PIP 2 centímetros d'água. A relação caiu para 170. E aí você teve que aumentar mais do que 10% da PIP para voltar a relação para cima de 200. Esse doente não suporta, você vai ter que retornar a PIP para o valor anterior, antes de você ter baixado. Se não, você faz essa progressão. Imagina, se o doente já está com PIP de 12, suportou manter a relação PF maior do que 200 por 24 horas, você baixou para 10, e em 8 horas ele manteve a relação PF acima de 200, ele já cumpriu aqui, ó, se ele tiver uma FO2 menor do que 60, ele já cumpriu o critério de 10 centímetros d'água de PIP, passa para PSV, avalia parâmetros, passa para um TRE. Não há recomendações estritas sobre a forma de usar o TRE. A minha preferência é fazer o TRE em CPAP. A gente precisa ser um pouco mais hard com esses doentes para não correr o risco de uma falência de tubação, e a gente sabe que a PSV muitas vezes mascara a condição do doente sem um tubo, principalmente em doentes com desmame prolongado, com via aérea inflamada. A resistência pós-extubação muitas vezes é superior à resistência do paciente sem um tubo. Então, acho que o CPAP é mais indicado do que a PSV, mas isso é uma opinião pessoal. Isso saiu agora de um trabalho do Paulo Pelosi, aí, com Patrícia Rocco, enfim, eles colocam alguns critérios aqui. Então, o doente aí é a mesma coisa, né? O doente que mantém uma relação maior do que 200, só que ele joga aqui ainda um critério mais pesado, com uma FO2 menor igual a 40%, saturando mais do que 90%, com uma PIP de 8%, né? Então, ele é mais pesado ainda que os nossos critérios que admitem 10% e 60%, mantendo uma gasometria adequada, né? Há um erro aqui, tá? Isso aqui é PCO2 menor do que 55 e não maior do que 55. Frequência menor do que 18. Apto a ter um esforço, ou seja, o doente que tem drive, está estável hemodinamicamente, Glasgow maior ou igual a 8. Capacidade de proteção de vias aéreas, bom reflexo de tosse. Então, esse doente, se preenche todos os critérios, ele vai com trial de respiração espontânea, em CPAP ou PSV. Interessantemente, eles colocam um dado de retornar esse doente 1 a 2 horas para PSV antes da extubação. Isso é uma coisa que eu discordo absolutamente. Tem um dado de um trabalho publicado em 2016 que os doentes que retornaram à ventilação faliram menos do desmame, mas quando você vai ler o estudo, os doentes que faliram, em sua grande maioria, faliram por ausência de reflexo de tosse ou tosse ineficaz. Isso não tem nada a ver com o fato de ele ter retornado à ventilação
mecânica para repouso muscular, não fizeram nenhum marcador de músculo, ou seja, nenhum índice de tensão-tempo, nenhuma API máxima, nenhuma ventilação voluntária máxima, nada que indicasse repouso, enfim. E a gente sabe que quando a gente volta esse doente, depois de ter passado aí 30 minutos em um teste de respiração espontânea para mais 1 hora em PSV, o doente fica extremamente estressado e muitas vezes puxa o tubo. Então, não vejo critério, passou no TRE estuba, basicamente isso. Tem alguns critérios que a gente poderia discutir aqui, ó. Por exemplo, o índice de respiração rápida e superficial, maior do que 100 é um critério de falha de extubação. Só que a gente não tem um ponto de corte muito legal para esses pacientes usando o parâmetro mostrado no ventilador mecânico. Mas isso é uma coisa que a gente vai discutir depois, senão a gente tomaria muito tempo da aula. Tá? Se ele falhou, ele vai para a ventilação mecânica, ele vai ter que ser reintubado. Tá? Considerar a VNI como uma tentativa de resgate, eu também não acho adequada. A VNI preventiva sim, mas a VNI de resgate não, e a gente já conhece isso não só para a COVID, mas para outras condições. Ok? Então era basicamente isso que a gente tinha para discutir em um fast track aí, bem rápido, sobre tudo que a gente tem visto e observado de ventilação mecânica nesses doentes, e aí eu fico ao dispor das perguntas de vocês. Ô, Ângelo, muito bom, cara, muito legal. Uma coisa interessante que você falou, realmente, a relação da ventilação mecânica, né, com a gasometria, né? Não ventilar a gasometria, ventilar o paciente. Às vezes as pessoas têm a impressão de que trazer um resultado bom na gasometria vai tirar o seu paciente antes da ventilação mecânica, né? E principalmente para esse tipo de paciente, isso não é verdade, né? Não é uma corrida rápida, né? Não é chegar rápido numa gasometria com uma super PO2, com uma saturação super alta que vai tirar o seu paciente da ventilação mecânica. Então, realmente, a gente tem que ter calma, usar estratégia protetora, proteger o máximo possível mesmo esse pulmão, porque ele vai ficar bastante tempo em ventilação, porque senão a longo prazo a gente vai estar perpetuando a ventilação ao invés de acelerar a saída dele, né? É justamente isso. As pessoas às vezes são muito imediatistas, né? Elas querem provar que fizeram um ajuste e que esse ajuste melhorou a oxigenação. Esse ajuste pode ter melhorado a oxigenação, mas pode ter piorado bastante a mecânica pulmonar do doente, ou levando a um risco de um gatilho de uma lesão inflamatória pulmonar, de um dano ao citoesqueleto pulmonar, ou força mecânica aplicada aos pulmões, enfim, qualquer que seja o mecanismo que você pode levar a uma lesão pulmonar. Mas as pessoas às vezes querem fazer isso porque elas querem melhorar a oxigenação, e o único foco tem sido isso, né? Isso é muito ruim. A gente via isso lá nos anos 80, por aí, no final dos anos 80, onde se ventilava lá com 15 ml por quilograma de peso, 12, 15, e os doentes oxigenavam maravilhosamente bem, mas morriam. E isso foi o disparo para os estudos com estratégia ventilatória protetora. Por que esses doentes estão morrendo? Se eu estou, olha, o doente está oxigenando bem, mas ele está morrendo, doutor. E isso foi o que deu de estudar uma estratégia que fosse primo non nocere, proteger primeiro, do que correr atrás de uma gasometria boa. Eu acho que o que você falou, os dois pontos que você levantou, são os que a gente mais vê no dia a dia, né? A pessoa que aumenta ou o volume corrente ou aumenta a PIP sem nenhuma medida, sem nenhum critério, simplesmente porque isso melhora a oxigenação, né? Então, a gente sabe que usar um volume corrente maior pode realmente oxigenar melhor, usar uma PIP maior pode oxigenar melhor, mas os efeitos deletérios que tem por trás disso, né, tem que ser sempre levar em conta na hora de apertar o botão ali, né? Eu acompanhei um caso, né, de um paciente que estava ventilando, o volume corrente ideal 450 ml. Quando eu fui ver, cheguei, o doente estava com 520 de volume, e de longe o doente estava totalmente polarizado, de longe você já percebia o stress index maior do que 1, a curva totalmente côncava, né? E aí você já percebia que o doente estava sobreestendendo o pulmão.
Então, era bater o olho no gráfico que você já via. Ó, tá? Então, baixa esse volume, o volume está sobredestendendo, né? Enfim, mas as pessoas não costumam olhar isso. E a gente teve um caso também bem claro, assim, que na curva de fluxo dele era bem claro o padrão restritivo que ele estava fazendo, uma PIP de 12, né, aquela inspiração super rápida. Aí titulei a PIP para ele foi de 6, e com isso a oxigenação até melhorou. Provavelmente de base esse paciente já tinha algum tipo de comprometimento pulmonar restritivo já, né? E que a primeira intuição das pessoas foi simplesmente aumentar a PIP, mas sem observar a repercussão daquilo, né? Então, assim, o platô dele caiu mais de 15 pontos, baixando a PIP em 6 pontos. Né? Então, ele estava muito hiperdistendido. Acontece também quando tem as atelectasias por pressão superimposta, né, típicas da síndrome do desconforto, quando você começa a ter atelectasia por obstrução mesmo, por secreção. A gente começa a fazer uma atelectasia unilateral, além do quadro de atelectasia de pressão superimposta, e aí você começa a sobreestender o pulmão contralateral. Né? É bem comum ver isso aí. Você mete o olho no raio-x, você vê o repuxamento do mediastino, o doente está com uma baita atelectasia, além da própria síndrome do desconforto, e isso altera totalmente a troca. Você começa a sobredestender muito rápido o pulmão contralateral, enfim. E aí, mesmo o volume de 6 ml por quilo, ele começa a ser excessivo para esses doentes. Se é aquele caso, então você vai ter que trabalhar a atelectasia. Aí, no dia a dia de vocês, Ângelo, qual está sendo o principal problema que vocês estão encontrando para manejar esses pacientes aí? Olha, basicamente a quantidade, e eu acho que, assim, a ansiedade das pessoas, justamente essa ansiedade de estar querendo rapidamente mexer nos parâmetros e melhorar a gasometria e tirar o doente o mais rápido possível e ver se melhora e ter uma gasometria melhor. Eu acho que isso é o que mais atrapalha. As pessoas não conseguem entender que às vezes o mais é menos, menos é mais, né? A gente pode inverter. E a gente tem falado cada vez mais isso em ventilação mecânica para vários aspectos na saúde. O menos às vezes é mais. Sabe, o vaso de cristal que você colou, deixa quieto. Se você for pegar no vasinho lá, ele vai quebrar de novo. Então, é aquilo que eu falei no início. Se você estabeleceu parâmetros básicos, com esses parâmetros básicos, o doente tem uma relação aí, PF de 170 de PF, o doente está recrutado já. Ele não precisa que você aumente a PIP, ele não precisa que você faça uma manobra de recrutamento, ele não precisa que você prone, deixe o seu doente quieto nesse momento. Mas os dedos são muito nervosos para mexer nos parâmetros e tentar melhorar, jogar para cima de 200 imediatamente, sem entender que isso é um processo. Né? Isso é um processo. E outra coisa, nem sempre quando essa relação afunda, ela é necessariamente consequente a um processo de piora da doença. O doente que tem uma sobrecarga de fluidos e um balanço hídrico muito positivo, ele pode piorar a troca porque ele está encharcado. E isso pode ser resolvido com adequação, né, da carga de fluidos, com diurético, enfim. Então, é uma avaliação, e essa avaliação é uma avaliação de vários aspectos. Não é somente olhar para a gasometria e dizer, olha como piorou, então vamos aumentar a PIP, vamos recrutar, vamos fazer não sei o que. Eu tenho que entender por que isso aconteceu. Tem outros fatores subjacentes que tem que se levar em conta. Tem uma atelectasia, fez uma atelectasia obstrutiva, tem tampão de secreção, sobrecarga de fluido, o que está acontecendo? Acho que as pessoas perderam muito esse feeling da avaliação individual, sabe? As pessoas começaram a ficar muito mecânicas e fazer a coisa de uma forma mecânica. Já faz um link direto. Piorou a oxigenação, eu aumento aqui. Piorou a oxigenação, eu recruto. Não funciona. Não funciona. O pessoal perguntou aqui quanto tempo que você está usando de TRE. Acho que você falou na aula já, né? E também se você está fazendo o Cuff Leak Test, né? O teste de vazamento. 30 minutos. 30 minutos é suficiente, tá? É interessante que, olha, a COVID, quando ela evolui para a SARA, ela é uma SARA. A gente vai ventilar com estratégia protetora e vai tomar as mesmas atitudes, inclusive de desmame, que a gente tomaria para a SARA de qualquer outra causa. Então, 30 minutos é suficiente. Não, e aí uma particularidade é justamente não usar Cuff Leak.
não usar Cafilic por quê? Porque Cafilic tem uma baixíssima sensibilidade. Já de outros estudos e outras condições, a gente sabe que não deve ser usado em todos os pacientes. Tem critérios específicos para usar Cafilic. Cafilic dá muito falso positivo, retardo de desmame. E agora, na condição de aerosolização da Covid, aí que a gente não usa mesmo, tá? Alguns serviços têm protocolos médicos de fazer o corticoide profilático para o doente, quando ele tem, já faz corticoide profilático para todos os doentes que estão em via de intubação, e a gente evita de fazer Cafilic. Não tem indicação nenhuma de fazer Cafilic nesses doentes. O que tem acontecido muito também é que esses doentes já estão em uso de corticoide, né, em doses às vezes muito altas já. Então acaba que mesmo que você fizesse o Cafilic, talvez você não tivesse uma conduta a ser tomada naquele momento também, né? Você tem mais risco de aerosolização do que de algum dado que seja relevante para o teu desmame de tubação. Exatamente. A Daniela perguntou aqui da tráqueo. Vocês já tiveram experiência com tráqueo aí? Ela está perguntando se a gente está esperando mais tempo para indicar tráqueo, como que tá? Olha, a nossa primeira paciente entubada aqui, no Hospital da Mulher, que é um hospital público, ela levou 21 dias. Com 21 dias ela foi entubada. Tá? Então, isso o próprio Paulo Pelosi, nesse artigo, ele recomenda retardar a traqueostomia, né? Em torno aí de 14, 21 dias, não antes disso, certo? São doentes que evoluem para desmame prolongado e a traqueostomia mais precoce parece não ter benefício e aumenta o risco de aerosolização. Então, acho que dá para estubar, dá para esperar para fazer uma estubação, mesmo estubação de desmame prolongado. A gente tem visto experiência do pessoal de fora, estubação em torno do 15º, 16º, como eu falei, prolongando até 21º dia. Não tem muita pressa para fazer traqueostomia nesses doentes, não. Aqui a gente tem esperado bastante tempo também. A média está ficando aí por volta de 15 dias, mas a gente teve pacientes aí com 20, 21, 22 e até 25 dias que foram estubados e evoluíram com sucesso na estubação, né? E foram para tráqueo, realmente eram pacientes que não tinham condições de ser estubados, já tinham regredido a doença e não tinham condição de estubação, e muitos deles já tinham complicações da própria internação, né? Como uma sepse, algum outro processo que não só a doença em si. Aqui por alguns aspectos, né? Somente doentes que ficaram muito tempo com bloqueio neuromuscular, fizeram uma disfunção diafragmática importante e que às vezes não toleram ou que mesmo não têm uma capacidade adequada de manter patência de vias aéreas. Esses são aqueles doentes que terminam evoluindo para tráqueo, mas doente que tem essas condições, a gente prolonga e termina tentando estubar mesmo. Pergunta aqui, como que eu avalio a recrutabilidade? Olha, a recrutabilidade, você tem vários métodos de você utilizar. Um dos métodos mais que é uma percepção minha, mais adequado é o método do Luschen, publicado ao final do ano passado agora, eu acredito, não sei se foi início desse ano, final do ano passado, que é um aumento da driving pressure respiratória e a variação do volume corrente expirado, né? A relação entre o volume INS e o volume AID durante o aumento da driving pressure respiratória. Se o valor for maior do que 0,5, o doente é potencialmente recrutável. Se for menor do que 0,5, o doente é não recrutável. Então, é uma manobra que você faz normalmente, diminuindo a PIP em 10 centímetros d'água, né? Você tem uma PIP de 15, você baixa para 5. Naquele momento, você mensura o maior volume corrente exalado, faz a relação e chega ao valor de um índice. Se tiver dúvidas, tem uma postagem lá na página onde eu coloquei isso. Eu acho que o Ivens, não sei se foi você, se foi o Fernando que também postou sobre isso. Mas é um método bem interessante de avaliar a recrutabilidade. Mas para a gente ter uma noção, só para vocês terem uma noção, o potencial de recrutamento está intrinsecamente ligado à resposta da PIP. Aquele doente que você aumentou uma PIP, por exemplo, para 15 centímetros d'água e a driving pressure aumentou substancialmente, ele é potencialmente não recrutável. Tá?
olha, eu tenho um doente com a PIP de 10 e tinha um driving pressure de 12. Eu aumentei para 15, a driving pressure foi para 18. Então, é um pulmão que sobredistendeu com o aumento da PIP. A gente já acende a luz amarela que provavelmente é um doente não recrutável. O pessoal perguntou também sobre o Stress Index, mas acho que você postou ontem ou antes de ontem um vídeo explicando sobre o Stress Index, né, no Instagram, né? Tá lá no Instagram. Né? Então dá uma olhadinha, pessoal, lá no Instagram para ver sobre o Stress Index. A Raíza perguntou sobre o uso do TGI, né? Sobre a indicação e o que você acha. Raíza, vamos lá. Acho uma droga. Tá? Desculpa o termo. Não uso. Há anos, eu nem lembro quando foi a última vez que eu usei. Certo? Nessa situação de Covid, menos ainda. Tem muitos riscos para poucos benefícios. O único benefício da TGI é reduzir temporariamente o espaço morto e a PaCO2, mas isso pode ser às custas de um aumento do volume. Obviamente, se seu ventilador não compensa esse volume, você acha que está dando 6 ml por quilo, mas todo o fluxo lançado nas vias aéreas vira volume. E se você olhar lá o volume inspirado do teu ventilador, ele está bem maior do que isso, por causa do fluxo adicional de TGI que você está dando. Você altera a FO2, porque você tem a FO2 da máquina, mas tem a FO2 da TGI também. Se o catéter estiver mal posicionado e seletivar, ele vai para insuflar um dos pulmões. Você tem aumento de resistência, a depender do diâmetro do catéter que você passa lá. Então, é muito risco para pouco benefício, tá? A gente, normalmente, o grande problema é as pessoas querendo normalizar demais CO2, e se você tem CO2 elevado demais nesse doente, talvez pronar seja a melhor condição. Né? A prona, ela não... Essa é uma condição. Veja, se você pronou o doente e você abriu áreas alveolares que estavam previamente colapsadas, você melhorou a ventilação. A ventilação tem uma relação inversamente proporcional com o CO2. Se você aumentou a ventilação, o CO2 tende a cair. Então, a prona, ela não tem só um efeito na oxigenação, ela tem um efeito também no CO2, certo? Eu acho mais adequado do que estar usando TGI. E isso é fundamental que a gente discuta, porque essas coisas... Você vê, eu postei uma vez no Twitter uma coisa sobre TGI, vários colegas internacionais vieram, o que é isso? Lá fora não se usa isso. Tá? Ninguém usa TGI, TGI é uma coisa morta. Veja há quanto tempo não se publica nada sobre isso. Se você procurar na literatura, eu acho que o último trabalho ainda é dos anos 90 de TGI. Não é uma coisa que eu use nem que eu recomende. Aqui, ó, no hospital, Ângelo, a gente passou aí de 100 pacientes em ventilação mecânica com Covid já, e a gente não teve que utilizar em nenhum TGI, né? Aqui também faz muito tempo que a gente não utiliza TGI, agora também com os Covids, mais de 100 pacientes, nenhum precisou utilizar, todos a gente conseguiu manejar o CO2, mesmo utilizando estratégia protetora, a gente não teve nenhum caso de nenhum paciente que cogitou-se usar por conta disso, né? E sempre lembrando que a gente está lá olhando para o pH e não necessariamente para o CO2 do paciente para poder manejar isso aqui. Isso. E até uma coisa interessante, se você pega esses doentes de Covid nessa fase inicial, quando eles têm complacência normal, a insuficiência respiratória deles é hipoxêmica, ponto. Se o teu doente tem complacência normal e está fazendo hipercapnia, a gente tem que pensar por que ele está fazendo hipercapnia. E aí vem, esse doente tem um monte de microtrombo na circulação e está fazendo espaço morto. 2, esse doente está hipovolêmico, ou está em síndrome de baixo débito. Ou 3, você está sobredistendendo o pulmão dele e está fazendo espaço morto. Esse doente não era para fazer hipercapnia. Então, muito cuidado com isso, tá? Esses doentes que têm uma complacência aí acima de 40, já chegando nos 50, esses doentes conseguem acomodar uma ventilação adequada para manter um CO2 normal. Se esse doente está fazendo hipercapnia aí, 56, 60 de CO2 nessas condições, uma dessas 3 coisas provavelmente está acontecendo. Então, muito cuidado se você não está sobredistendendo esse pulmão. A Camila perguntou com relação à prona aí. Então, mesmo paciente que possam estar oxigenando bem, talvez
pacientes que estejam retendo CO2, a prona pode ser uma estratégia? Pode ser uma estratégia. Quando você tem uma ventilação protetora instituída, quando você tem um doente que você não tem como gerenciar esse CO2 no ventilador, e ele tem um CO2 extrapolando os limites de hipercapnia permissiva, a prona pode sim ser uma estratégia. Você consegue definir aqui, quem perguntou foi a GS, perguntou se tem um número limitado de episódios de prona para você começar a pensar em recrutar, ou é a resposta que vai te levar a pensar em recrutar? É uma resposta, não tem um número limitado, né? Você tem que entender o seguinte: imagina que você tem vários pacientes pronados, tem todo o estresse da equipe de estar ali mudando. Tenho 8 pacientes, 5 pacientes pronados ao mesmo tempo, tem todo o estresse da equipe de estar ali mudando cabeça, mudando posição, alteração, enfim, chega a um ponto que há um esgotamento da equipe e às vezes você toma uma decisão, e essa decisão é uma decisão clínica da equipe de, olha, vamos tentar aqui nesse ponto. Normalmente, se o paciente for recrutável, vamos tentar fazer uma manobra de recrutamento aqui, para ver se a gente consegue subir essa relação sem ter que pronar de novo. Isso não é uma necessidade, cuidar de um novo, não tem receita de bolo. Isso não quer dizer que você obrigatoriamente vai ter que fazer a manobra de recrutamento. Como eu falei, é um resgate, é uma condição que eu posso dispor, mas não necessariamente você vai ter que fazer isso. Né? Se você está tendo boa resposta à prona e a tua equipe está apta a fazer uma nova pronação, prona doente novo, precisa se recrutar. O pessoal perguntou se você teve alguma experiência já com o uso do NO. Não, aqui não. NO não. NO é resgate, bem resgate. Também não tive, até porque a gente não tem acesso ao NO, a gente não tem NO aqui para utilizar, então a gente também não teve nenhuma experiência com NO. E quanto ao uso da VNI, Ângelo, no momento da extubação, o pessoal está perguntando se você também acha que, mesmo no momento da extubação, só deve ser feita com helmet, ou outra interface pode ser possível? Eu até falei isso durante a aula. As mesmas condições que você usa na VNI de entrada, você usa na VNI pós-extubação preventiva. Se você tem máscara ventilada, não ventilada, se você tem circuito de ramo duplo, aquela mesma coisa, 4 isolamentos. E principalmente, se o doente tem indicação de ir para uma VNI preventiva, né, é uma avaliação. De novo é a coisa, vamos colocar todos os doentes pós-extubação em VNI preventiva? Eu tenho critérios para me dizer se esse doente é borderline e precisa ir para uma VNI preventiva, o doente está super tranquilo pós-extubação. Então, é uma avaliação individualizada. Então, olha, eu tenho um doente aqui que passou num TRE borderline, eu vou estubá-lo e vou colocá-lo numa VNI preventiva, certo? Eu tenho aí as condições para fazer essa VNI preventiva, eu tenho uma máscara Performax, eu tenho um ventilador de ramo duplo, tá tudo bem. Mas, olha, um doente que cumpriu um TRE adequadamente, doente que tem aparentemente uma boa performance muscular ventilatória, o doente que protege via aérea adequadamente, o doente que você acabou de estubar e ele está super tranquilo, que você acompanha, ele permanece super tranquilo aí por um período de 30 minutos, 1 hora. Bom, eu não vejo indicação de uso de VNI nesse doente. De novo, gente, cada caso é um caso. Cada caso deve ser pensado e individualizado. A gente não pode ter regras. Né? A gente não pode achar que eu tenho 10 pacientes com dor abdominal e eu vou dar Buscopan e vou resolver o problema de todo mundo. Existem N causas de dor abdominal, algumas vão responder com Buscopan, outras não vão responder com Buscopan. Então, não dá para tratar a coisa sempre da mesma forma. É uma avaliação individualizada. Agora, óbvio, você só vai fazer a VNI facilitadora ou preventiva se você tiver uma indicação específica para isso e se você tiver todas as condições que permitam fazer isso com segurança, sem aumentar o risco de contaminação da tua equipe. E
E quanto ao uso de posição prona em pacientes mais crônicos, né? Aqueles pacientes que já estão há mais dias na ventilação mecânica, começam a piorar ou que apresentam uma nova piora, como que é? A gente reutiliza a posição prona, começa a utilizar de novo? Olha, a gente sabe que a posição prona tem maior eficácia nas primeiras 72 horas. Tá? Se o teu doente em 72 horas ele não teve nenhuma indicação de posição prona, se ele permaneceu com relação PF sempre acima de 150, e lá pelo 6º dia, sei lá, de ventilação ele começa a afundar, a gente tem que entender por que isso aconteceu. Ele fez uma pneumonia bacteriana por cima, fez uma PAV por cima, o que está acontecendo? E aí, tua posição prona passa a ser meio que um resgate. Quando você não tem mais nada a fazer, você já tentou gerenciar de todas as formas, e o doente continua evoluindo muito mal, uma hipoxemia abaixo de 150, apesar de todo o gerenciamento da ventilação mecânica, você pode usar. Mas entenda que a prona, inicialmente, ela não é resgate, ela é standard of care, ela é a primeira linha de tratamento, dentro daquilo que é convencional para ela. Depois de um certo tempo, veja, a partir de 7 dias do início da síndrome do desconforto, o teu doente entrou em fase proliferativa. Então, a gente começa aí a ter proliferação, fibroproliferação, enfim. A prona vai ajudar nesses casos? Bom, talvez não. Mas se você não tem mais nada a fazer, use. É resgate. Basicamente isso. Pessoal, vou encerrar para liberar o Ângelo. Já são aí quase 10 horas, né? Queria agradecer aí, Ângelo. Muito obrigado por você se disponibilizar a dar essa aula aí para a gente. Ter voltado depois do nosso probleminha semana passada, voltado aí de novo com a gente para a gente poder fazer dar certo a coisa aí. Agradecer o pessoal que acompanhou aí também. Se você quiser fazer mais alguma consideração, fica à vontade aí. Não, eu só queria agradecer a todos que acompanharam, né? Mais uma vez te agradecer pelo convite e mandar aí uma força para quem está na linha de frente, né? Fiquem fortes aí e vamos aproveitar esse momento de aprendizado que a gente está atravessando, né? Minha avó costumava dizer que quando a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. Então, talvez essa dor que a gente esteja passando seja um aprendizado, inclusive para a nossa prática no dia a dia, para que a gente aprenda a entender coisas que a gente antes não entendia ou que a gente antes não tinha muita intenção de entender. É interessante que as pessoas parecem que nunca tinham ouvido falar em filtro EPA na vida, né? E aí parece que o Covid despertou isso aí. Então, vamos usar esse período para tentar melhorar a expertise e entender que a gente precisa aprender mais, aprender cada vez mais e ventilar cada vez melhor esses pacientes, tá? Grande abraço aí, boa noite a todos. Eu tenho a impressão de que todo mundo vai sair melhor aí dessa crise toda, né? Pelo menos em relação a alguns aspectos, né? Tomara. E, pessoal, para quem perguntou, a live vai ficar salva sim, tá? Vai ficar aí no canal do YouTube. A gente já tem uma próxima live, a gente vai ter nossa terceira live, vai ser provavelmente sobre posição prona e recrutamento, então uma aula mais específica dentro desses dois temas, tá? Sobre posição prona e manobra de recrutamento. Quem assistiu a primeira live está disponível no canal também, que foi sobre a equipe de resposta rápida, né, o time de intubação, então está disponível aí. Quem não conhece o canal ainda, dá uma olhada aí nos outros vídeos, tem mais de 100 vídeos aí no canal. Os últimos vídeos basicamente são sobre todos os temas relacionados à Covid, então tem um pouquinho de coisa aí que dá para ajudar também, tá? Ângelo, mais uma vez, obrigado aí, meu amigo. Boa sorte aí para vocês, se cuidem aí e espero que logo a gente se veja aí pessoalmente, viu? Um abraço, até mais. Grande abraço.